Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo a gente vai fazer um modelo de transferência de calor em uma caldeira aquotubular. Então eu deixei um vídeo aqui no canal falando dos tipos de caldeiras, né, como que acontece a transferência de calor, mas hoje a gente vai fazer algumas contas, né, calcular os balanços de energia que estão presentes ali, tá? Então a gente vai começar fazendo um balanço de energia na reação de combustão. Então, como é que a gente vai considerar isso? Nós vamos pegar aqui então a nossa caldeira, tá? Que na verdade aqui seria também a fornalha, né? Nós vamos fazer um balanço na parte de ar e combustível, tá? Então eu vou considerar que vai ser alimentado aqui uma vazão de ar e uma vazão de combustível, tá? Após a queima, né, ele vai sair aqui uma vazão de gases e uma vazão de cinzas, né, dependendo da composição do combustível. Só que nesse processo a fornalha vai liberar calor para a caldeira. Então aqui tem uma transferência de calor, né, a transferência de calor da combustão. Então, nós vamos assumir que o processo está ocorrendo em regime permanente, então está entrando ar e combustível, está saindo uma taxa de transferência de calor, está saindo cinzas e gases. Tá? Nós vamos assumir também que os gases e as cinzas eles estão em equilíbrio térmico, então essa saída aqui, tá? Os dois estão em uma temperatura dos gases, tá? De maneira geral. Nós vamos admitir que o combustível entra em uma temperatura baixa, mas o ar ele pode ser aquecido, tá? E nós vamos desprezar a realização de trabalho, né? Os gases não realizam trabalho à medida que eles passam pela fornalha, tá? Eu vou sempre expressar as coisas por unidade de combustível. Então, por exemplo, quando eu escrever MAr sem o ponto, tá? Isso aqui é a vazão de ar pela vazão de combustível, tá? Mg é a vazão de gases por vazão de combustível, tá? Então sempre vai ser dessa maneira. Bom, como é que a gente consegue escrever um balanço de energia? O que está entrando de energia no meu volume de controle, né? Na minha fornalha? Então, tudo por unidade de combustível. Então, entra uma vazão de combustível. O que o combustível contribui? Ele contribui com o seu poder calorífico inferior. Tá? É a energia química que o combustível fornece. A gente falou que uma hipótese é que o combustível ele está em uma temperatura baixa, então ele não tem energia sensível. Mas o ar ele pode ser que esteja aquecido. Então, nós vamos considerar a entalpia do ar que é entrada. Nós vamos fazer isso dessa maneira aqui. Isso aqui é, então, a vazão de ar por unidade de combustível, né, para ser específico, vezes o Cp do ar, vezes a temperatura do ar, menos uma temperatura de referência, tá? Para eu calcular a entalpia, certo? E o ar, ele pode carregar uma umidade também. Então, vai ter aqui uma umidade, ômega, vezes a massa de ar, né? Então, ômega vezes a massa de ar dá a massa de umidade, a massa de vapor por unidade de combustível. Aqui eu tenho o Cp do vapor e a temperatura do ar menos a temperatura T infinito, né? O vapor está em equilíbrio com o ar. Então, isso é o que entra. Agora, o que sai? Está saindo um calor de combustão, mais a energia que sai com os gases. Então, eu vou colocar novamente tudo por unidade de combustível. Então, aqui tem uma vazão de combustível vezes mg, né, que vai dar a vazão de gases. Então, aqui eu tenho um Cp dos gases, Tg menos T0,
né? E aqui a massa de cinzas por unidade de combustível, né? É o Cp das cinzas, né? O calor específico, Tg menos T0. Tá? Então, pessoal, observem que eu preciso de uma temperatura de referência, mas eu tenho que usar a mesma dos dois lados, né? Você pode escolher qualquer uma, desde que seja as mesmas dos dois lados, tá? É isso que vai fazer com que o balanço seja satisfeito. Então, isso é a primeira lei da termodinâmica para um sistema que tem reação, tá? Agora, qual que é a temperatura adiabática? A temperatura adiabática é a temperatura que os gases atingiriam absorvendo todo o calor da combustão. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou pensar o que acontece se eu não tivesse esse calor aqui. Bom, quanto menor for esse calor aqui, mais quente vão sair os gases, né? Porque é esse calor que está diminuindo porque isso aqui é a entrada, né? Vamos dizer que esse termo aqui é fixo. Então, se isso aqui é zero, esse termo aqui é o maior possível, né? Porque eles têm que somar para fechar o balanço. Então, se não tem calor de combustão, essa temperatura aqui é a máxima, tá? Então, se a gente pegar essa expressão aqui e retirar esse termo do calor de combustão, a gente vai ter a temperatura adiabática dos gases, né? A temperatura adiabática de chama, tá? Que vai dar, então, a temperatura de referência, mais eu vou chamar aquele termo aqui, tá? Esse termo entre parênteses aqui, de um calor disponível, tá? Porque é ele que está disponível para a reação, tá? Então, o calor disponível, e aqui eu tenho a massa de gases, o Cp dos gases, mais a massa de cinzas, o Cp das cinzas, né? Onde tanto o numerador quanto o denominador estão por unidade de massa de combustível. A temperatura real dos gases, você vai ter que considerar aquela perda de calor. Então, eu vou fazer assim, eu vou até copiar essa equação aqui. Tá? E né, o que vai aparecer aqui é que aqui vai ter menos o que vai aparecer aqui é que aqui vai ter menos o calor de combustão sobre a vazão de combustível. Opa, a vazão de combustível. Tá? E essa daí não é a temperatura adiabática, né? É a temperatura real, tá? Então dá para ver aquilo que eu falei, né? Quanto maior esse calor, quanto maior esse termo aqui, né, menor é a temperatura dos gases, né? Porque está sendo diminuído, tá? No limite, se for zero, a temperatura é a máxima, tá? Então, a temperatura adiabática, pessoal, é apenas um conceito teórico, né? É para a gente estimar qual que seria o máximo calor possível. A máxima temperatura possível, perdão. Como é que a gente consegue calcular, então, esse calor de combustão? Daí vocês precisam lembrar de como que funciona a caldeira acotubular, que é o que a gente está analisando aqui nesse caso. Nós vamos considerar que esse calor de combustão ele é trocado, né, entre os gases e as paredes de água, tá? Para uma caldeira acotubular. Então, nós vamos modelar esse calor de combustão da seguinte forma: isso aqui seria o calor das paredes d'água mais um calor perdido. O que é um calor perdido? É perdido pelas paredes da fornalha em si, né? Que não vai para a água, né? Que é perdido para o ambiente, tá? Para facilitar, a gente pode escrever isso aqui como o calor das paredes d'água vezes um fator aqui, 1 mais alfa, né? Onde esse alfa é um fator empírico, né? Que expressa as perdas, tá? Então, para facilitar o modelo.
E esse calor das paredes d'água, existe um modelo de radiação que funciona bem, que é o seguinte, é imaginar que o calor que está indo dos gases para as paredes d'água vai por radiação. Então isso aqui é a emissividade dos tubos da parede d'água, tá? Isso aqui vai estar 0,7, 0,9 mais ou menos, tá? Sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, isso aqui é 5,67 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin na quarta. É a superfície irradiada, tá? Então, não é bem a área dos tubos, tá? É a área projetada dos tubos, tá? Mas a gente aqui nesse vídeo não vamos se preocupar com isso, tá? Vamos considerar que é uma superfície irradiada, tá? Né, proporcional à área dos tubos. E aqui eu tenho uma diferença de temperaturas, temperatura dos gases na quarta menos a temperatura dos tubos na quarta. Onde, se a gente pegar o trecho das paredes d'água onde está sendo vaporizada a água, então a resistência interna de convecção vai ser muito baixa, porque é mudança de fase. E a resistência de condução dos tubos geralmente também é pequena. Então a gente pode colocar aqui a temperatura do vapor, tá? Do vapor que está sendo, né, mudando de fase dentro dos tubos, tá? Então, um modelo relativamente simples que funciona bem. Então, como é que fica o nosso balanço final? Tá? Vamos escrever assim. Então, aquele termo do lado esquerdo, lá da primeira lei, era assim, era o MCB, vezes, e aqui tinha um calor disponível, e daí eu vou rearranjar o que aparecia do outro lado. Tá? Eu vou pegar esse termo aqui, tá? E vou juntar com esse termo aqui, tá? Para sobrar o calor de combustão do lado direito. Então, menos, daí aparece aqui massa de gases, o Cp dos gases, Tg menos T0, mais massa de cinzas, Cp das cinzas, Tg menos T0. E isso é igual a 1 mais alfa, sigma epsilon, SI, Tg na quarta menos temperatura de caldeira, né, a temperatura do vapor na quarta. Tá? Vou colocar assim, temperatura do vapor. Pessoal, esse é o balanço que tem que ser satisfeito, né? Então, uma situação comum é a gente querer saber, por exemplo, a gente tem as dimensões da caldeira e a gente quer saber qual que vai ser a temperatura atingida, tá? Que é o problema que a gente vai resolver agora. Então, considere uma caldeira aquotubular com uma superfície irradiada de 1.700 metros quadrados, então isso aqui é o SI, tá? Onde o vapor muda de fase a 334. Então, aquela minha temperatura do vapor, né, é 334 mais 273, né, para dar em Kelvin. Tá? O carvão mineral é consumido com uma vazão de 20 kg por segundo, então isso aqui é a vazão de combustível e possui um PCI de 17.473 kJ por quilograma. Ar é alimentado a 300 graus Celsius, então isso aqui é a temperatura do ar, né? É 300 mais 273, com uma razão de 7,3575, tá? Isso é já considerando excesso, tá? Já peguei dados de uma reação de combustão. Então, esse valor aqui é o que a gente está chamando de MAR, né? Sem o ponto, porque é por unidade de combustível, tá? E com uma umidade absoluta de 0,013. Então, isso aqui é o ômega. 37% do peso de carvão é de cinzas. Então,
né, o M cinzas, né, é 0,37. Tá? E a gente vai considerar que as cinzas que entram são as cinzas que saem. Tá? Calcule a temperatura dos gases em equilíbrio na caldeira, sabendo que elas se formam, os gases, né, se formam a 8,080. Então, isso aqui é o Mg. Então, pessoal, se a gente volta aqui na reação, a gente tem tudo, né, quase. Né? A gente só vai precisar calcular as propriedades e o valor de alfa e epsilon, tá? Que isso a gente vai ter que chutar, vai ter que estimar, tá? Então, como é que a gente consegue calcular os calores específicos? Né? A gente precisa do calor específico do gás e das cinzas, e para calcular o calor disponível, né, a gente precisa do Cp do ar e do Cp do vapor. Então, vamos começar aqui com o Cp dos gases. Tá? Aqui, então, eu tirei um gráfico onde ele dá já o Cp dos gases e das cinzas para uma combustão de carvão. Tá? Inclusive é a mesma composição, né? Tá aqui a fração de cinzas de 37%. Tá? Então, a nossa temperatura de referência, tá? A gente vai adotar de 0 graus Celsius. Então, eu vou precisar chutar uma temperatura dos gases para poder calcular esses valores médios, tá? Então, eu vou chutar aqui, estimativa inicial. Temperatura dos gases igual a 1.200 graus Celsius, tá? Então, a temperatura média dos gases e das cinzas é 600. Né? Porque é sempre, né, em relação à temperatura de referência, né, que esse Cp é usado. Né? O Cp médio nesse intervalo aqui. Tá? Então, se a referência é 0 e eu estou dizendo que é 1.200, eu tenho que pegar o Cp a 600. Tá? Então, eu vou olhar aqui. Né? Então, o Cp das cinzas está aqui e o Cp dos gases está aqui. Tá? Para o ar e o vapor, o ar ele entra a 300 graus Celsius. Então, o Cp médio, agora cuidado, o Cp do ar e o Cp da umidade tem que ser a 150 graus Celsius. Né? Então, aqui eu tenho gráficos de calor específico do ar e da umidade. Então, a 150, né, aqui eu tenho um gráfico de Cp do vapor. Então, vai dar 2 aqui, né? 2 kJ por quilograma Kelvin. E para o ar, a 150, vai dar 1, né? Praticamente. Tá? Então, vamos fazer essas contas, tá? Eu já fiz essas contas, eu tenho aqui um esquema de como que eu fiz os cálculos, tá? Eu vou explicar como é que eu fiz. Então, aqui o Cp dos gases e o Cp das cinzas, tá? São aqueles valores aqui, né? O Cp dos gases ali 1,11, né? E o Cp das cinzas 1,02, mais ou menos, tá? Que é o que está colocado aqui. Tá? Tudo vezes 10 na 3, tá? Porque está em quilojoules, tá? E o Cp do ar e do vapor tinha acabado de explicar. Então, os valores que eu assumi uma emissividade de 0,8, aquele fator de perdas de 10% e uma temperatura de referência de 0 graus Celsius, né, 273 Kelvin. Então, aqui estão os dados do problema, tá? Eu só copiei aqueles valores, né, vazão, PCI, a vazão de ar, a umidade, a massa de cinzas, a temperatura do ar, né, tudo em Kelvin, a massa de gases, a constante Stefan Boltzmann, a superfície radiada e a temperatura do vapor. Tá? Só copiei ali. Então, o que eu fiz agora? Eu fiz um esquema gráfico. Porque se a gente volta aqui,
Se a gente volta aqui, o que acontece? Existe uma temperatura dos gases que vai fazer os dois lados se balançarem. Só que o que acontece? Do lado direito, que seria esse termo aqui, quanto maior a temperatura dos gases, maior é esse termo. Do lado esquerdo, quanto maior a temperatura dos gases, menor é esse termo, né? Porque ele está sendo diminuído. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi implementar uma análise pegando vários valores de temperatura dos gases, né? Desde a temperatura do ar até 1500. Tá? Então, eu peguei vários valores. Aqui é o calor disponível, que é aquele primeiro termo que aparecia, né? PCI mais a entalpia do ar mais a entalpia do vapor. Daí aqui eu separei os dois termos, né? O calor de entalpias, tá? Que é a vazão, o calor disponível, menos o termo dos gases e o termo das cinzas, e o calor da radiação, né? Esses dois lados são funções da temperatura dos gases, tá? E o que eu fiz aqui foi fazer uma análise gráfica. Então, aqui em vermelho está plotado o calor de radiação. Então, quanto maior a temperatura dos gases, né, mais calor por radiação troca. E em azul, essa curva cheia, né, quanto menor a temperatura dos gases, mais calor chega. Então, existe um valor aqui que vai dar o equilíbrio. Né? É o valor onde os dois lados são satisfeitos ao mesmo tempo. Tá? E se a gente daí acha, né, o zero dessa função, né, ou seja, aqui eu peguei, né, o calor do lado esquerdo menos o calor do lado direito. Tá? E se eu resolvo essa equação, né, chutando um valor inicial de 2000, tá, ele dá 1315, que é próximo do valor que eu chutei. Aliás, isso aqui está em Kelvin, né, bem observado. Então, vai estar próximo dos 1200, né? Vai dar 1100 e poucos graus Celsius, tá? Então, essa é a temperatura de equilíbrio. A gente pode fazer uma análise de sensibilidade aqui, chutando, por exemplo, um valor de 1000. Vamos ver se ele vai dar no mesmo valor. Deu, né? Então, o chute inicial não importa, tá? Então, essa é a temperatura dos gases, 1315 Kelvin, tá? Que como está próximo do meu chute de 1473 graus Kelvin, né? Provavelmente os CPs médios ali, eles não vão mudar muito, tá? Então acho que não vale a pena ficar refazendo. Então, pessoal, né, é um balanço que a gente tem que resolver. Um outro tipo de situação seria, por exemplo, se a temperatura é dada e eu quero saber qual que tem que ser a área necessária. Né? Esse caso seria mais fácil, né? Mas é a mesma coisa, resolver o balanço para a incógnita que eu tenho. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem colocar ali nos comentários. Tá? Obrigado e até a próxima.